Normalmente, como a gente almoça, é só para fazer uma brincadeira. Trazer alguma comida diferente. Depois, se quiser ir comunicando o que está pensando em trazer, não é? Avisar a Losane para a gente ir organizando depois. Vamos à mensagem? Nós estamos estudando sobre o crescimento como cristão. Vou deixar aberta ali. Nós começamos falando semana passada, o versículo base que nós usamos, 1 Pedro 1:23. Pode começar lá no primeiro slide. 1 Pedro 1. O ventilador ele está ligado, se necessário. Versículo 23. Nós pensamos, irmãos, sobre o desenvolvimento cristão. A gente precisa, na vida cristã, passar pelo processo do crescimento espiritual. É muito preocupante quando uma pessoa, ela diz que aceitou Jesus como Salvador, mas ela nunca cresceu na vida espiritual. Muitas pessoas dizem que já aceitaram Cristo como Salvador, mas entra ano e sai ano e a pessoa continua do mesmo jeito, não tem um desenvolvimento. E a nossa vida espiritual, ela se assemelha muito com a nossa vida humana. Existe um processo na nossa vida humana e a vida espiritual a mesma coisa. A nossa vida espiritual existe as fases. Da mesma forma com que nós, enquanto seres humanos, tem a fase intrauterina, a infância, adolescência, juventude, vida adulta e velhice, na vida espiritual tem a mesma coisa. Existe o processo intrauterino, não é? Que a gente pode comparar o processo em que você ouve a mensagem vai trabalhando no seu coração até o momento do seu nascimento, seu novo nascimento, que dá no dia da sua conversão. E desde então, você começa como um bebê espiritual e vai crescendo e vivendo as fases. Se não cresce, alguma coisa está errada. Se não desenvolve, uma criança qualquer, se ela não desenvolve, os pais vão se preocupar que tem um problema. E espiritualmente a mesma coisa. E nós precisamos cuidar com o desenvolvimento da nossa vida espiritual, que nós estamos crescendo espiritualmente falando. E Pedro diz aqui em 1 Pedro 1:23, vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, que é viva e permanente. Nós vamos pensar, eu vou ter que alterar a fonte ali, Isaac, porque essa fonte não é assim que funciona. Nós sabemos dessas fases da nossa vida espiritual que precisa acontecer desenvolvimento. Irmãos, e esse crescimento espiritual a gente precisa buscar ele. Nós precisamos correr atrás. A gente precisa desejar crescer espiritualmente. Eu vejo muitos crentes que colocam na mente: eu já aceitei Cristo como Salvador, tá bom. Não tá bom. Você precisa crescer, precisa desenvolver. E é algo que nós precisamos buscar. Isso é algo que vem do alto nas nossas vidas. É algo que vem de Deus para cada um de nós, e nós precisamos buscar esse desenvolvimento. Nós pensamos em algumas fases do crescimento espiritual. O crescimento espiritual ele acontece de algumas formas. Nós estudamos aqui sobre essas direções do crescimento. Ele acontece para cima, ou seja, rumo a Cristo. Ele acontece para dentro, quando eu aplico a palavra, o conhecimento na minha vida. Ele acontece para fora, quando eu estou refletindo com o outro o meu crescimento espiritual. E ele acontece para baixo, quando eu estou firmando as minhas raízes. O processo da vida cristã, ele é prático, ele é direto, ele precisa ser no nosso relacionamento com o próximo, com Deus, aplicando na nossa vida e firmando as raízes, para que nós possamos ter então sustentação nesse processo do crescimento espiritual. Nós abordamos que o crescimento espiritual exige conhecimento da palavra de Deus. Uma coisa que nós vemos que é muito carente nos nossos dias: as pessoas pouco se interessam em conhecer da palavra de Deus. Como que eu vou crescer espiritualmente se eu não conheço da palavra de Deus, que é o que vai me alimentar?
A palavra de Deus é o nosso alimento. Como é que eu posso crescer se eu não busco conhecer da palavra de Deus? O que mais nós vemos hoje, irmãos, são cristãos, são crentes rasos na palavra de Deus, que não mergulham, não aprofundam. E nós até citamos aqui o exemplo: quantas pessoas não têm o seu tempo devocional em casa diário? Quantas pessoas não têm o seu tempo de leitura bíblica em casa? Quantas pessoas não valorizam a reunião como essa da quinta-feira, a reunião de estudo bíblico? Existem muitas pessoas que não dão valor para os momentos de estudo bíblico. Quantos cristãos não valorizam a escola bíblica? E a sua vida espiritual está pautada apenas naquele culto de domingo à noite. A vida espiritual se resume a vir uma vez por semana, assistir uma pregação no domingo, que na sua grande maioria é uma mensagem evangelística e não uma mensagem para a vida cristã. Como é que eu posso crescer espiritualmente me alimentando uma vez por semana, durante alguns minutos, somente num culto de domingo? Não tem como crescer. E é por isso que são rasos, e é por isso que muitas vezes não desenvolvem, não frutificam, porque não conhecem a palavra de Deus. Eu preciso me empenhar em conhecer essa palavra, e nós falamos isso na última semana. O crescimento espiritual exige atitude para com os outros. O meu crescimento espiritual, ele passa no meu relacionamento com as pessoas. Eu preciso entender e me relacionar, testemunhar aonde eu estiver. Como eu posso demonstrar que eu estou crescendo espiritualmente se eu não tenho atitude com outras pessoas, seja em casa, seja no trabalho, seja na escola? O que eu estou testemunhando? O crescimento espiritual passa por essas atitudes nos relacionamentos. O crescimento espiritual exige autodisciplina. Eu preciso controlar os meus impulsos. Eu preciso controlar os meus desejos. É o que Paulo fala lá em Gálatas. Ele fala do domínio próprio, do autocontrole. Isso é sinal de crescimento espiritual. Eu começo a negar as minhas vontades para fazer a vontade de Deus. Vem a vontade, vem o desejo, que isso é da nossa carne, mas eu nego a minha vontade, eu nego os meus desejos para fazer a vontade de Deus. Isso é um processo de crescimento espiritual. É eu saber o que eu preciso e o que eu não preciso, o que eu devo e o que eu não devo. E nós citamos exemplo aqui quando nós falamos da criança, não é? A criança não entende o que é bom para ela ou não. A criança não entende. Eu falo por mim: olha, se dependesse de mim, eu ia passar o dia comendo sorvete e lasanha, sorvete e macarrão o dia todo. É bom, eu gosto, mas eu posso? Não, eu me disciplino. Agora pega uma menina igual a Maia aí e dá chocolate para ela o dia todinho, ela vai querer comer o dia todo, porque ela não entende. Pega uma criança um pouco maior, eu dei o exemplo da Maia, mas pega o Heitor da vida, pergunta o Heitor o que ele acha melhor comer. Por quê? Porque ainda não tem discernimento. E espiritualmente, quando eu começo a entender o que devo fazer e o que não devo fazer, eu paro de fazer o que eu acho e eu começo a ter domínio próprio, autocontrole. É por isso que tem tantos crentes, irmãos, que testemunham tão mal da fé cristã. É por isso que existem tantos escândalos no meio das igrejas. Mas fulano é crente, está fazendo isso, fulano é crente e fez aquilo. Por quê? Porque ainda não cresceram espiritualmente, ainda não tem maturidade para entender ou para decidir o que eu devo e o que eu não devo fazer. E é por isso que a Bíblia incentiva, insiste tanto sobre a necessidade do crescimento espiritual, e esse crescimento que me leva a resistir às tentações. Irmãos, a tentação, ela sempre surge na nossa vida, mas um crente maduro, ele tem forças para resistir às tentações. Ele tem força para resistir, porque as tentações elas vêm, e o pecado, no final das contas, é sempre questão de escolha. Pecado sempre vem, mas no final é sempre questão de escolha. Pecado sempre é uma decisão. A pessoa peca porque escolheu pecar. Agora, se a pessoa estiver crescendo para o alto, crescendo para dentro, crescendo com o outro e com as raízes firmadas, ela vai resistir ao pecado. Então o crescimento espiritual nos ajuda a vencer as tentações, nos ajuda a vencer os ataques do inimigo, a resistir, como nós falamos na nossa última semana.
O crescimento como cristão, ele depende do meu caráter cristão. Ele depende do meu caráter cristão. Gálatas 2 e versículo 20, vamos ler. Gálatas, capítulo 2 e o versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. O crescimento como cristão, ele depende do nosso caráter como um cristão. Aqui em Gálatas, irmãos, nesse versículo 20, ele nos traz a lembrança da importância de nos identificarmos com Cristo e permitir que Ele viva em nós. O propósito do crescimento cristão é me tornar semelhante a Cristo. É o entender que hoje eu vivo para Cristo, que Cristo vive em mim, e é por isso que eu preciso passar por todos esses passos que nós falamos, negar a nós mesmos, crucificar a nossa velha natureza e permitir que o Espírito Santo transforme o nosso caráter à imagem de Cristo, para que o meu testemunho possa brilhar nesse mundo, para que eu possa dizer: eu não vivo mais para mim, eu vivo para Cristo, é Cristo que vive em mim. A minha carne, a minha natureza, ela já está crucificada. E isso tudo envolve as nossas atitudes enquanto homens e mulheres aqui na terra. Envolve humildade, amor, perdão, paciência, todas as virtudes que refletem o caráter de Cristo. E eu fico pensando, Paulo escrevendo essas palavras, que palavras fortes. Eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não vivo mais para mim, eu não vivo mais eu. Eu estava pensando nesse versículo e como ele é forte. E a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Isso é maturidade espiritual. Isso é uma vida vivida entregue totalmente ao Senhor, onde Cristo me habita em mim e Ele me leva a ter atitudes que testemunham, que testifiquem que verdadeiramente Cristo habita em nós. O crescimento espiritual, ele nos leva a adorar, ele nos leva a viver a prática da adoração. Meus amados irmãos, um crente que cresce espiritualmente, ele cresce a partir da adoração. Para chegar a dizer como Paulo, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, a pessoa tem a intimidade com Deus. A adoração, ela é fundamental para nós crescermos espiritualmente. O Senhor Jesus já nos diz lá em João 4:23, um versículo tão conhecido, ele diz: mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Adorar a Deus na vida de um crente que está no processo de crescimento é um ato contínuo, é algo contínuo. Irmãos, nós não precisamos de um lugar. Antes de Cristo eles precisavam do templo, do tabernáculo, antes, depois do templo, para estar na presença de Deus. Existia um lugar específico para adoração, e até foi a questão de questionamento aqui no capítulo 4 de João. Mas hoje nós não precisamos. A adoração na nossa vida, ela é um ato contínuo. Nós reunimos como igreja para adoração, mas a adoração, ela precisa ser um ato diário na nossa vida, aonde quer que nós estejamos, viver vidas de adoração a Deus. Eu preciso ter uma vida de gratidão a Deus, adorando, louvando, lendo a Bíblia, orando. Eu estou adorando ao meu Deus, e quando eu estou vivendo assim, eu estou com mais forças para vencer o pecado, e assim eu cresço espiritualmente. A minha adoração não consiste em uma hora aqui na ceia. A minha adoração, ela não é somente quando eu estou reunido com a igreja, cantando um hino, e eu fecho os olhos e eu estou adorando. A minha adoração não é isso. A minha adoração, ela precisa ser uma constância. Esse momento que nós estamos aqui, ele é o reflexo da minha adoração durante toda a semana.
Eu gosto sempre de pensar, meus amados irmãos, quando nós reunimos aqui para a ceia do Senhor, eu aqui estou expressando o que eu passei durante toda a semana. Eu estou expressando o meu momento de adoração lá em casa, no trabalho, na minha rotina. Quando eu estou aqui, eu estou expressando aquilo que eu já sou. Mas não é só isso aqui. E esse processo de adoração, ele vai me levar ao crescimento espiritual. E quanto mais eu adoro, mais eu quero adorar. Quanto mais próximo, mais eu quero estar. E essa busca que faz esse processo na vida de um homem e de uma mulher. Adorar a Deus. Desenvolva esse hábito. Quer crescer espiritualmente? Seja um adorador. Seja uma pessoa, cultive na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. Mas Paulo, é tão difícil. Mas cultive isso, faça isso no seu coração. Desenvolva esse hábito, testemunhando, orando e adorando ao Senhor. Porque quando, irmãos, eu estou com uma vida de adoração, o próximo passo ele fica mais fácil. O próximo passo, e aí a gente volta lá naquelas características do crescimento, ele é o passo do testemunho. Se eu sou um crente que adoro a Deus constantemente na minha vida, fica fácil de eu testemunhar. Porque uma pessoa que está adorando a Deus diariamente na sua vida, ele não vai estar com a boca cheia de palavrão. Uma pessoa que está adorando a Deus constantemente, ele não vai estar tendo atitudes egoístas, de mentira, de encrenca, de fofocas, ele não vai estar assim. Por quê? Porque ele vai estar fazendo o quê? Adorando constantemente. Ele vai estar em espírito de adoração, a sua mente ligada com Deus, em todos os momentos. Conversa com Deus em todos os momentos, esteja em comunhão com Ele, adorando a Ele. Eu sempre digo, ouça o seu louvor, esteja louvando, lendo a Bíblia, lembrando de um versículo, medita num versículo de manhã, pensa naquele versículo durante o dia, esteja desenvolvendo esse hábito de adoração, porque isso vai te auxiliar no seu testemunho. Atos 1:8, nós estudamos esses dias, ele nos traz aquela ideia: nós somos chamados, recebemos o poder para ser as suas testemunhas, testemunhar do que Cristo fez, testemunhar do que nós vivemos. E a pessoa que está em comunhão constante com Deus, facilmente ele fala de Deus, facilmente ele tem oportunidade de falar de Deus, demonstrar na sua vida, através das suas atitudes. E você já sabe que Jesus disse: a boca fala, que o coração está cheio. Seu Manel vinha dando testemunho que hoje estava numa fila do banco e sentado perto de uma mulher ali, pouco tempo começaram a falar das coisas de Deus. Por quê? Porque a pessoa que está em comunhão com Deus, facilmente ela fala de Deus. A pessoa que só está cheio de política, ela só vai falar de política. A pessoa que só está preocupada com dinheiro, ela só vai falar de dinheiro. A pessoa que só está preocupada com doença, ela só vai falar de doença. A pessoa que está cheio de Deus, da comunhão com Deus, facilmente da sua boca vai transbordar o amor de Deus, o testemunho de uma vida com Deus. E esse testemunho, muitas vezes, meus irmãos, ele pode passar sem você necessariamente falar, sem você necessariamente estar falando de Deus o tempo todo. Ele vai passar pela sua atitude, pela sua presença, pela paz que transborda do coração de um homem, de uma mulher que está constantemente em adoração. Tem pessoas que você chega perto da pessoa, você sente tão bem de estar perto da pessoa. Tem pessoa que você chega perto da pessoa, você sente paz só de estar perto daquela pessoa. São pessoas que estão cheios da presença de Deus e que testemunham dessa forma. Outra coisa, amados irmãos, que nós precisamos lembrar, e é extremamente importante falar isso no nosso processo de crescimento espiritual, é a necessidade de entender que a nossa vida é feita de fases, de processos. E nós precisamos aprender também a esquecer certas coisas. Filipenses 3, 13 e 14. Abra comigo, por favor. Filipenses 3, 13 e 14. Olha o que Paulo fala. Isso é um texto extremamente conhecido. Paulo fala: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim,
prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo fala: meus irmãos, tem coisas que ficaram para trás e eu preciso esquecer delas. Eu preciso esquecer de certas coisas. Irmãos, no processo de crescimento espiritual, tem coisas que nós precisamos esquecer, porque nós já temos o nosso inimigo que constantemente nos acusa. Uma das características, melhor dizendo, do nosso inimigo é acusador. Um dos nomes atribuídos a ele na Bíblia é o acusador. E o que o diabo mais faz na vida de um crente é acusar. É fazer você ficar lembrando de coisas que você deve esquecer. E Paulo, em determinado momento, ele fala: eu esqueço das coisas que para trás ficam. Irmãos, nós falhamos, nós já tivemos momentos que nos envergonhamos nas nossas vidas, sim, mas eu confessei os meus pecados a Deus. Eu fui perdoado por Deus. Sabe o que eu preciso fazer? Esquecer. Esqueça aquilo que passou, esqueça as suas falhas, esqueça o que você fez. Já confessou esse pecado para Deus? Esqueça. Nós não devemos permitir que o inimigo nos acuse. O Senhor apaga as nossas transgressões e Ele mesmo diz que delas eu jamais lembrarei. Se você já confessou o pecado, Deus já te perdoou. Não permita que o inimigo fique te lembrando de coisas que você não deve esquecer. É daqui para frente. Tem gente que não cresce espiritualmente porque fica travado com coisas do passado. Eu já fiz isso, eu fiz aquilo, eu falei, eu errei. Se Deus já te perdoou, avança, vai crescer espiritualmente, prossiga, não fique preso naquilo ali. O Senhor diz: sou eu aquele que apago as tuas transgressões, e dos teus pecados eu não me lembro. Esquecer as próprias falhas significa se perdoar. A gente precisa aprender a nos perdoar. A gente falha, nós falhamos. Esqueça, paga. Mas tem algo importante também que vale a pena dizer. Eu vou abordar no próximo tópico, mas que é a questão do perdão ao próximo também. Eu preciso esquecer os meus pecados? Se foram perdoados por Deus, eu preciso deixar que aquilo caia no esquecimento. Mas eu preciso também aprender a perdoar o meu próximo. Eu preciso desenvolver o perdão. Perdão ao próximo deve haver também, quando ele acontecer, esquecimento. E quando a gente fala nisso aqui, é importante dizer, porque se eu não perdoo, meus irmãos, há um bloqueio no meu crescimento espiritual. Um cristão que não perdoa uma mágoa, ou algo que aconteceu na vida e que acontece. Às vezes nós somos feridos, às vezes nós somos magoados, às vezes existem coisas que doem de verdade. Mas enquanto eu não aprender a perdoar, eu não vou crescer espiritualmente, eu não vou desenvolver na obra de Deus, porque eu não passei pelo processo do perdão. Eu preciso aprender a perdoar. E algo importante a dizer, que o perdão ele não é típico da nossa natureza. O perdão não é natural, o perdão não acontece na nossa vida facilmente. É algo que nós precisamos nos esforçar. E o Senhor Jesus, quando estava na oração do Pai Nosso, Ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, não é? E eu vejo tantas pessoas, muitas vezes, repetindo essa oração, sem pensar na seriedade disso aqui. Pessoas estão falando para Deus: Deus, me perdoa do jeito que eu perdoo. E às vezes a pessoa tem uma dificuldade para perdoar e se esquece que ela está falando para Deus perdoar do mesmo jeito. Como eu quero perdão de Deus se eu tenho dificuldade para perdoar? Eu preciso desenvolver esse perdão. E eu digo novamente, isso não é da nossa natureza, mas Jesus trouxe até nós. Perdão é estar sobre a graça de Deus, é descansar nos cuidados de Deus. Essa liberação do perdão, ela faz bem para nós, tanto física quanto espiritualmente. Tem pessoas que são doentes fisicamente porque não aprenderam a perdoar. Guarda mágoa, guarda coisa, fica doente por falta de perdão.
E eu preciso desenvolver isso no meu processo de crescimento. Se eu nunca praticar o perdão, se eu esconder ele no cantinho do meu coração, cheio de mágoas, ressentimentos, será um peso que vai impedir que eu cresça espiritualmente. Irmãos, a gente sempre, quando fala de perdão, a gente fala no esquecer. Não é que você não vai lembrar mais. Eu estava falando esses dias, quando a gente fala em esquecer, nós não estamos falando que você não vai lembrar mais. Eu até já falei isso aqui um tempo. Quando você não lembra das coisas, isso tem outro nome, não é? Isso chama amnésia, isso é uma doença, a gente lembra. Agora, é eu lembrar sem aquilo doer mais. Eu dei o exemplo de uma cicatriz, não é? Eu tenho aqui uma cicatriz na minha barriga da cirurgia de apendicite que eu fiz. Os irmãos acompanharam o processo. Foram 7 meses. Você acha que eu olho aqui e não lembro quanta dor isso aqui me causou? Claro que eu lembro. Mas eu passo a mão aqui e não dói mais. Por quê? Porque já cicatrizou. As mágoas, as ofensas, as dores, quando eu perdoo de verdade, eu lembro e aquilo não me dói mais. Então eu verdadeiramente liberei o perdão. É aquilo não te trazer mais dores. E esse precisa ser o processo que nós passamos para podermos crescer. Quem não perdoa espiritualmente não cresce, não desenvolve, porque aquilo está pesando nesse processo. E eu quero já caminhar para terminar esses pensamentos sobre o nosso crescimento espiritual, trazendo uma lista de coisas que precisam existir na nossa vida, alguns conselhos do apóstolo Paulo que precisa existir em nós para o nosso crescimento, que está em Efésios 5. Você vai acompanhar comigo aqui, Efésios 5, a gente vai terminar. O amadurecimento, o crescimento, todos os dias na nossa vida. O apóstolo Paulo dá uma lista, uma série de conselhos, de recomendações, com o propósito que isso esteja diariamente na nossa vida, e isso certamente vai nos ajudar a crescer espiritualmente. Efésios 5, a gente vai ler os versículos e não vamos comentar muito, mas só para você entender o que precisa existir na nossa vida no processo de crescimento diário. 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Primeira coisa, para crescer espiritualmente, eu preciso ser imitador de Deus. Deus precisa ser o meu alvo, o meu objetivo. Eu preciso ver o que Deus quer que eu faça, como Deus espera que eu viva. Seja imitador de Deus. Outra coisa, versículo 3. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém aos santos. Para crescer espiritualmente, eu preciso tirar da minha vida todo tipo de impureza. Eu preciso me livrar, irmãos. Nós vivemos dias de muita imoralidade, de muita baixaria, de muita porcariada, de muita pornografia, de muita sexualidade vazia. Eu preciso tirar da minha vida todo tipo de impureza, de imoralidade, senão eu não cresço espiritualmente. Isso não pode nem ser nomeado. Paulo escreve esse versículo 3, Paulo não fala não faça, ele fala nem nomeie, nem fale. Paulo diz que é um assunto que não deve nem ser comentado, porque é algo que não deve existir. Crescimento espiritual, pureza, precisa existir. Gratidão, versículo 4. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, precisa existir na nossa vida ação de graças. Não é ficar conversando coisas desnecessárias, ficar com palavras torpes, e isso aqui você vai ver palavrão, fofoca, falar mal dos outros, viver chafurdeando. Não, tenha palavras de gratidão, ação de graça. Seja grato a Deus por todas as coisas. Quem vive com gratidão está no processo de crescimento. Firmar na verdade, olha o versículo 6. Versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Eu preciso ter firmeza. Firmeza na verdade, na palavra de Deus, sem palavras vãs. Outra coisa, discernimento da vontade de Deus, versículo 10.
provando sempre o que é agradável ao Senhor. O que é a vontade de Deus para a minha vida? O que Deus quer de mim? Eu vou crescer espiritualmente quando eu entender o que Deus quer de mim, discernir realmente a vontade de Deus. Versículo 11: crescimento espiritual nos passa pela consagração. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes reprovai. É errado, eu não faço. Desagrada a Deus, eu não faço. Eu vou viver uma vida de consagração. Versículo 15: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Eu não posso ser insensato, eu preciso saber como agir, não viver nessas obras das trevas, coisa errada. Coloca a luz de Deus, coloca a direção de Deus em tudo, você vai ver qual é a vontade de Deus. Outra coisa, versículo 18, fundamental para o nosso crescimento espiritual: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo. O crente que não é cheio do Espírito Santo, como é que ele vai crescer? E o versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Eu preciso ser submisso, eu preciso entender a submissão ao outro, deixa o outro, considera o outro. Crente que não aprende a ser submisso, crente que não aprende. Ontem a gente estava falando isso no nosso encontro dos homens. Como é bom você ouvir uma exortação, um conselho, uma instrução, e aceitar e ouvir. Como é precioso momentos como esse, onde a gente é exortado pela palavra de Deus. Ser submisso. O crente que não é submisso, que não aceita exortação, correção, ele não cresce espiritualmente. E isso faz parte então do nosso processo. E esses conselhos que Paulo traz aqui nos ajudam muito na nossa consistência no crescimento espiritual. E nós terminamos com esses conselhos então. Leia a sua Bíblia todos os dias, memorize versículos. A gente tem a escola bíblica, tantas oportunidades para decorar versículo, para aprender. Memoriza versículo, participe das reuniões, dos cultos regularmente, tenha compromisso nos cultos de adoração, nas aulas bíblicas, para o seu crescimento espiritual. Participe das reuniões evangelísticas, participe das reuniões especiais, esteja envolvido. E dessa forma, você vai crescer espiritualmente, vai ser para o seu bem, para a sua vida espiritual, firmar cada dia mais, e também para a glória de Deus. Que Deus possa nos abençoar e nos despertar para a necessidade de crescer cada dia mais e mais na nossa vida espiritual. Possamos fazer um exame e pensar: será que eu tenho crescido espiritualmente? Será que eu tenho desenvolvido em que na minha vida espiritual? E praticar aquilo que nós aprendemos na palavra. Vamos ficar de pé para a gente orar para terminar. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra que nós temos em nossas mãos. Tua palavra que traz para nós orientação, instrução, que mostra o teu plano, a tua vontade para as nossas vidas. Senhor, o teu propósito para conosco é que nós possamos crescer. Quantas vezes, ó Deus, nós temos vivido momentos de estagnação na vida. Pessoas, ó Pai, que talvez um dia começaram a jornada cristã, mas não têm buscado, não têm desenvolvido. Ó Pai, desperta a tua igreja para buscar mais a tua presença, para que haja crescimento espiritual, para que através de nós o teu nome seja cada dia honrado e glorificado. Abençoa cada um, ó Pai, que recebeu essa palavra, que ela possa achar espaço nos nossos corações e ser colocada em prática dentro da tua vontade. É a oração que nós fazemos, e fazemos isso agradecido pela forma que o Senhor fala conosco. Oramos, ó Pai, agora pela volta para casa, que o Senhor nos leve em paz, nos dê uma noite de descanso. É a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nossa reunião está terminada.